Olá, mais uma vez, programa Diário de Oração, trazendo para você a mensagem do Evangelho, mensagem de esperança, uma reflexão que pode motivar a sua vida a partir, claro, daquilo que o próprio Jesus nos diz, também a partir de alguns profetas, dos próprios apóstolos, sempre uma mensagem a partir da palavra de Deus, até mesmo para motivar o nosso dia, aquilo que nós estamos fazendo, para ter também discernimento sobre todas as coisas. Por isso, programa Diário de Oração, sempre trazendo uma reflexão bíblica para você. E hoje, de maneira especial, nós queremos falar sobre uma das passagens que é conhecida de todos nós, não a multiplicação dos pães especificamente, mas a atitude que Jesus tem após a multiplicação dos pães. Isto para mim é de maneira muito importante porque nós nos lembramos de que Jesus, todas as vezes que ele tem palavras com a multidão, atividade de cura e outros momentos em que ele se encontra com a comunidade, ou melhor, com as pessoas que o seguiam, sempre no finalzinho destes momentos, ou no início deles, Jesus se retirava para a oração, que era mais do que uma prática, mas é um testemunho de vida. Não que Jesus fizesse isto para que as pessoas vissem que ele estava rezando, porque ele era o Filho de Deus, ele tinha que rezar, ou tinha que dar satisfação ou justificativa para as pessoas em relação à sua atitude. Não por isso, obviamente, mas porque a oração ela fazia parte do itinerário de Jesus na sua vida, como referência para as outras pessoas, mas primeiro para ele mesmo. E aí que entra para mim uma das noções, eu diria até básicas, da palavra de Deus hoje. Jesus, por exemplo, tem a multiplicação dos pães, é feita a multiplicação dos pães, as pessoas comungam da partilha que é feita, os discípulos conseguem de fato recolher os pedaços de pães que sobraram, e estes pães, claro, Jesus diz para que eles não se percam, e assim por diante. Depois, logo após a multiplicação dos pães, as pessoas começam a dar graças porque Jesus teve aquela atitude, ou seja, matou a fome de tantas pessoas que o seguiam. Mas a referência para Jesus não é isto. A referência para Jesus é o fato de que aquelas pessoas aprenderam que a palavra de Deus, ou melhor, que a boa nova de Deus, ela pode ser anunciada através das atitudes que eles tinham. E neste caso, a atitude de solidariedade. Mas para mim, o que é referencial dentro da leitura do texto bíblico é o seguinte. Jesus, ele percebendo que a multidão não só o elogiava, não só tinha a referência de que ele era o Messias, elas querem proclamá-lo rei. Porque se ele conseguiu não só multiplicar os pães, mas se ele conseguiu unir todas aquelas pessoas num sentido, num objetivo comum, na cabeça daquelas pessoas ele deveria ser proclamado rei. E é isso que o evangelista João escreve. Quando Jesus percebe que as pessoas estão proclamando o rei, qual é a atitude dele? Ele se retira daquela multidão e vai sozinho para um lugar deserto. Ou algumas traduções dizem ele vai sozinho para o monte. E, na verdade, a ideia que o evangelista quer passar é justamente esta de que Jesus, percebendo toda uma situação com a qual ele não concordava, ele se retira para rezar. Para nós, a referência da oração aí, neste caso, deve ser justamente a atitude que Jesus tem, não perante o fato de apenas quererem proclamá-lo rei, mas dizer que a oração deveria ser, naquele momento, um sustento para que ele não caísse, de fato, na tentação de assumir aquilo que as pessoas ou que a comunidade queria. Isso deve ser referência para nós. É como se a oração ela fosse libertária naquele momento para que Jesus não assumisse um contexto que não era próprio dele. Ou melhor, ele não foi chamado, ele não se encarnou para ser rei, para dominar, que era a ideia que se tinha na época, para dominar as pessoas, para lutar, para guerrear ou para trazer a paz a partir da violência. Então, na verdade, Jesus se retira a partir da ideia dessas pessoas de proclamá-lo rei, mas justamente também para que ele não se deixe levar por aquela situação. Agora, por que isso é importante para a gente? O que isso tem a ver com a nossa vida como cristãos, como católicos, como aqueles que vivem, por exemplo, dentro de uma comunidade? É porque, às vezes, na nossa vida comum é muito fácil a gente sucumbir a estes desejos ou essas necessidades, não de ser proclamado rei, nós não queremos ser proclamados reis, mas de saber que qualquer tipo de poder pode mudar o nosso relacionamento com as pessoas. Disse que para você conhecer alguém, dê um pouco de poder para ela, ou até mesmo dê um pouco de dinheiro para ela. Na verdade, às vezes, a maneira de não saber lidar, melhor dizendo, com essa situação,
ou com esta atividade, ou com esta atitude, é que faz com que as pessoas se percam em situações como esta. Então, na verdade, para nós é muito fácil isto, como eu dizia antes, sucumbir a qualquer ato de poder, principalmente quando nós teremos algum tipo de vantagem sobre isto. E a gente tem que olhar um pouco esse exemplo de Jesus Cristo quando ele toma como referência a oração para não sucumbir a isto. E é interessante a gente tomar isso como referência porque não é o fato de ser Jesus que ele não tenha sido tentado. E a gente, biblicamente, em vários momentos da palavra de Deus, Jesus ora para não se deixar cair na tentação. Até mesmo ele ensina isso a partir da oração do Pai Nosso. É como se a oração, como não? A oração ela tem esse poder de nos libertar daquilo que vai nos levar para algum lugar que não seja tão bom assim. Se é para o poder, para que eu esteja bem, ou para que eu domine as pessoas, ou para que eu me sinta maior do que as pessoas, este não é o poder do serviço. Ou melhor, este não é o poder que Jesus vem apresentar. Até mesmo porque uma das referências que nós temos e que nós celebramos há pouco tempo, que é na Quinta-feira Santa, quando Jesus institui a Eucaristia, institui o sacerdócio, e a base do sacerdócio e a base da Eucaristia é o serviço. E o serviço a partir do lava-pés. Isso para contradizer a expectativa que os próprios apóstolos tinham com Jesus quando se falava de que ele deveria tomar o poder. Ou seja, ele deveria ser rei, ele deveria ser não só um Messias esperado, como aquele que iria resgatar as pessoas dos seus pecados, mas aquele que iria dominar, de fato, o poder político e também, claro, religioso do seu tempo. Jesus foge disso. Por isso, na Quinta-feira Santa, ele apresentou o lava-pés. Era uma atitude do escravo, não se podia outra pessoa lavar os pés de alguém a não ser o escravo, até porque era muito humilhante isto. E, na verdade, Jesus assume este papel do serviço para mostrar que o poder ele não tinha, de fato, lugar no seu coração e muito menos no seu projeto de vida. E é aí que eu acho que a gente deveria tomar como referência não só porque ele era Jesus, mas nós hoje temos na nossa sociedade muitas pessoas que vivem que servem, melhor dizendo, que têm determinado grau de poder, mas não usa isso em benefício próprio. Muitos santos, santas pessoas nas nossas comunidades que também agem assim. Da mesma maneira como existem pessoas que podem usar disso para um benefício próprio, há pessoas que usam o poder para o serviço como o próprio Jesus fez. Isto porque a pessoa acreditava de fato que era isto a referência da sua vida. Aliás, a pessoa acredita como Jesus acreditava. E claro, faz suscitar em nós justamente essa vontade do serviço. Então, por isso, nessa nossa reflexão de hoje, pense um pouco nesta possibilidade de, todas as vezes, se por acaso na sua vida, no seu trabalho, até mesmo dentro da família, o exercício do poder vier até você, ou você achar que deve usar disso como referência, é melhor pensar duas vezes. Por isso, receba de Deus a bênção que é própria para o seu dia, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo.